Mas foi uma bênção, uma experiência nova, mas abençoadora. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 6, versos 45 ao 52. Marcos capítulo 6, versos 45 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa manhã de Tua presença. Tanto nós que aqui estamos, ó Deus, neste momento de escola dominical presencialmente, como aqueles que estão nos assistindo online, através do vídeo. Que o Senhor abençoe-nos, ó Deus, e conceda-nos crescer espiritualmente através da meditação da Tua santa palavra. E que o Senhor seja glorificado como nós cantamos agora. A Ti a glória eternamente. Amém. Amém. Vamos, então, amados, texto da palavra do Senhor, que é bem conhecido, que trata sobre Jesus andando por sobre o mar. Este texto tem paralelos em João, tem paralelos em Mateus, e nós queremos refletir um pouquinho sobre essa mensagem. Nós, na verdade, já estamos no ano de 2020, caminhando para o final. Já parou para pensar nisso? Nós já estamos no final de agosto. Semana que vem é a última semana do mês de agosto. Na realidade, essa é a última semana do mês de agosto. E nós já caminhamos para metade, estamos na reta final deste ano de 2020, que deixou de fato muitas marcas sobre a igreja, sobre as famílias, sobre as cidades, as nações, deixou umas grandes marcas sobre o mundo inteiro. Você deve ter passado por vários desafios durante este ano, principalmente neste período, de pandemia. Você deve ter experimentado vários reveses na sua vida, mas o fato é que você chegou até aqui. Isso, de fato, é motivo de agradecermos. Talvez você tenha trabalhado um pouco, ou não, ou ainda continua trabalhando. Talvez você tenha estudado um pouco online, ou trabalhado na escola online, ou presencialmente, ou talvez não. Talvez você também tenha congregado durante este ano. E é claro que nos primeiros meses, nos primeiros 3 meses, especialmente a primeira parte, muitos congregaram. Durante a pandemia, todos ficamos ausentes. Mas e depois que voltou, você que está nos ouvindo, talvez não tenha mais saudade de vir para a igreja, ou esteja com saudade e não pode, por ser do grupo de risco. São vários os fatores que nos envolveram até aqui. E por um lado nós temos muito a agradecer ao nosso bom Deus, de fato, porque estamos aqui, vivos. Ou você está aí na sua casa, de fato estamos aqui porque chegamos, enquanto muitos não chegaram. Muitos amigos, muitos familiares, irmãos em Cristo, desconhecidos inúmeros, não chegaram até aqui,
mas nós chegamos. Você chegou. Então isso, por um lado, é de fato motivo para agradecermos, porque, embora muitos tenham partido com Cristo, muitos também não partiram com Cristo. Isso é triste, é lamentável, e talvez até perto de você, e não ouviu você falar de Jesus para essa pessoa que partiu sem Cristo. Isso não deve ser para o desespero, não deve ser para o medo, mas é para despertar-nos sobre a necessidade de levarmos o Evangelho a tantos que estão ao nosso redor, ainda amedrontados. E também, como eu e você, podemos não estar aqui amanhã, mas o fato é que estamos, e devemos fazer uma retrospectiva para avaliarmos esses meses, 8 meses, quase 8 meses de 2020, e verificarmos o que nós fizemos para a glória de Deus, o que nós fizemos para a nossa família, o que nós fizemos em relação a nós mesmos, para um crescimento de fato sólido, e não somente para essa vida, mas para toda a eternidade. Então uma retrospectiva vai nos ajudar a entender os nossos atos ou as nossas omissões, mas também vai nos ajudar a fazer uma prospectiva para o restante do ano de 2020, porque o ano ainda não acabou, e ainda mais uma prospectiva para os próximos anos e para toda a nossa vida, avaliando todo esse momento em que estamos ainda vivendo. Talvez o pior já tenha passado para alguns, e esse de fato pode ter sido o grande ano, o pior dos anos para muitas pessoas, para outros nem tanto. Alguns nem sentiram essa pandemia, já viviam enclausurados, já viviam isolados, ou não tinham um trabalho, não perderam o seu trabalho. Para alguns não fez muita diferença, mas para outros talvez tenha sido o pior dos anos da sua vida. E nós queremos aprender um pouquinho sobre este texto que nós vimos aqui da palavra do Senhor, porque muitos, em meio a todas essas angústias vividas em 2019, porque muitos perderam, muitos sofreram angústias, muitos viveram tristezas terríveis no seu coração, na sua alma, e chegaram a duvidar e a perguntar: onde está Deus em tudo isso que está acontecendo ao nosso redor? Onde esteve Deus durante todo este ano de 2020? Onde estava Ele naqueles momentos terríveis de dor, de desespero pessoal ou desespero familiar? Nos momentos em que as orações pareciam não ser ouvidas, pareciam não ter nenhum efeito, nenhuma resposta. Quantos clamores foram levantados e aparentemente não houve nenhuma resposta, pelo menos não do jeito que se esperava. Pais oraram por seus filhos, oraram e talvez esse filho ou estes filhos ficaram e continuaram do mesmo jeito, sem mudança, sem transformação, sem crescimento. Cônjuges que oraram pelo seu companheiro ou pela sua companheira para que o casamento fosse restaurado, mas a aliança foi se desfazendo durante este período. Foram muitos os casamentos desfeitos, foram muitas as tristezas, e as pessoas continuam perguntando: onde esteve Deus durante todo este ano de 2020? Algumas vezes a impressão que muitos têm, e nós podemos ter também às vezes, é de que a mesma dos discípulos, de que Jesus subiu para o monte, para a montanha, para as alturas, e lá está isolado, e lá ele vai ficar. Onde está Deus agora? Onde está Deus agora? Na montanha, nas alturas, no trono, isolado, onde ele está, e onde ele permanece, e de onde ele não se move? Alguns têm essa ideia de um Deus, de um Deus distante, de um Deus que não se relaciona, de um Deus
fora do que se acontece na terra. Mas nós queremos tirar 3 lições aqui nessa mensagem de hoje, amados, sobre Jesus reinando acima das maiores alturas, acima das mais altas montanhas. Nós vimos neste texto Jesus envolvido com seus discípulos, subindo para o monte para orar. E nós queremos tirar a primeira lição, que é: Jesus vê além das altas montanhas. Jesus vê além das altas montanhas. Ele vê além das alturas. E o texto nos diz que Jesus viu aqueles seus discípulos e suas dificuldades. Mesmo ele estando na montanha, mesmo estando fisicamente distante, mesmo ele estando fisicamente distante dos seus discípulos, ele os viu, e viu não apenas um navegar normal, com um esforço normal, remando no mar, que já não é fácil, mas ele os viu remando com dificuldades, diz o texto, pois eles tinham uma grande oposição ao objetivo que Deus, o próprio Jesus, lhes tinha ordenado, que era atravessar o mar, chegar do outro lado, chegar até Betsaida. Mas o vento lhes era contrário, o vento soprava impedindo-os de navegar. Isso lhes trouxe transtornos, mas Jesus viu as suas dificuldades. E a pergunta é: e você, nesses momentos até aqui, você também tem se sentido como os discípulos, em dificuldades, sem forças para remar, sem forças para continuar, sentindo os ventos contrários te empurrando para trás, te deixando estagnado ou até retroagindo? Como você tem se visto? Talvez você tenha visto os problemas se achegarem na sua vida familiar, na sua casa, na sua vida pessoal, no seu trabalho, nos seus relacionamentos amorosos, às vezes o namorado, a namorada. O fato é que talvez você tenha passado por grandes problemas nesses dias, nesses meses de 2020 e não tenha conseguido superar, esteja se sentindo sem forças. Mas o texto nos diz que, embora Jesus estivesse nas alturas, ali no monte, no céu, como ele está hoje, ele viu, ele vê as dificuldades dos seus discípulos. Ele sabe que é difícil remar contra as correntezas deste mundo. Ele sabe que é difícil remar contra as artimanhas do nosso adversário, do maligno. Ele sabe que é difícil, de fato, vencer, ou impossível de nós mesmos vencermos a nossa carne, naturalmente falando. Ele viu as suas dificuldades e ele vê até aquelas que nós não enxergamos, até aquelas que nós não compreendemos, como nesse texto os discípulos não compreenderam o porquê daquela situação, daquele vento, porque Jesus estava vindo ao seu encontro. Eles não entenderam, não viram claramente a Jesus, a situação, pensaram até que era um fantasma. Mas Jesus vê essa nossa condição, ele vê as necessidades de fato de todos. Nós podemos aprender aqui que ele viu tanto a dificuldade e a necessidade dos que estavam em terra, ou seja, ele não foi ter com os discípulos porque ainda tinha aqueles que estavam em terra, aqueles mesmos que ele tinha acabado de alimentar com os pães, com a multiplicação dos pães, aqueles que ele ainda precisava despedi-los, ainda precisava tratar com eles. Ele viu essas necessidades dos que estavam em terra, viu a necessidade dos discípulos que estavam em mar, em alto mar, no meio das suas angústias, remando. Ele viu a necessidade dos que estavam depois do mar, em Betsaida, do outro lado, esperando que algo lhes acontecesse, esperando que o mestre fosse até eles para lhes socorrer também em suas necessidades. O fato é que Jesus, da montanha, ou além da montanha, ele vê
as necessidades de todos os seus discípulos. Da mesma forma que aquela multidão que estava ali precisou de Jesus, da mesma forma que os discípulos no mar precisaram de Jesus, da mesma forma que os que estavam do outro lado precisavam que Jesus fosse até eles, nós também temos necessidades e precisamos que Jesus de fato nos veja, de fato olhe para a nossa situação e Ele vê. O texto nos diz que Ele vê, porque Ele vê todas as coisas. Ele vê mesmo na escuridão. Veja só que o texto nos diz que Ele viu eles, já era a quarta vigília da noite. Era a quarta vigília da noite, ou seja, por volta de 3 a 6 horas da manhã, era madrugada, estava escuro, mas Jesus os viu. Sem nenhuma tecnologia avançada, porque Ele é Deus, porque Ele vê de fato, nem a noite, nem o dia, nem as trevas, nem a luz, podem impedi-lo de ver ou ofuscar a sua visão, o seu olhar sobre todas as coisas, sobre aqueles que são os seus discípulos. Nada pode, porque para Ele, a Bíblia diz que trevas e luz são a mesma coisa, a mesma coisa. Ele vê claramente, e Ele os viu na escuridão. Na realidade, Ele os viu muito antes disso, numa escuridão pior que a escuridão espiritual. Antes deste momento deles ali no mar, na eternidade, na verdade, Jesus já os vira na sua escuridão espiritual, a qual é incomparavelmente pior. E Ele viu que eles estavam cegados espiritualmente, estavam aprisionados pelas trevas do pecado, não podiam se libertar sozinhos. Jesus os viu aprisionados pelo maligno, os viu de fato acorrentados por este mundo. É por isso que Ele é o Senhor que vê além da montanha, vê além das alturas. Ele viu que ninguém conseguiria ver espiritualmente sozinho. Ou seja, os discípulos não conseguiam ver nenhum palmo além da sua frente. Mas espiritualmente o homem caído, o homem em pecado, também não consegue ver nenhum palmo à frente dos seus olhos. E ele viu essa condição nossa. A cegueira espiritual causada pelo próprio pecado era total na vida daqueles discípulos antes de Jesus vir ao mundo, como também na vida de todos os homens, de todos os seres humanos. Essa visão de todos os homens estava comprometida no sentido espiritual. Tem um ditado popular que diz que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas quando Jesus viu a eternidade dos homens, quando viu o homem em pecado, Ele não viu um sequer. Se tivesse um, seria rei. Mas não havia. Então Ele viu essa condição de todos os homens mortos em seus delitos e pecados, cegados espiritualmente por causa do pecado. Não havia um sequer que, nem mesmo tateando às cegas, pudesse achar o caminho, achar a verdade, achar a Deus. Todos estavam cegos e perdidos. E Jesus viu seus corações. Versículo 52 diz que Ele viu o coração dos seus discípulos. Na verdade, Ele não vê só os seus discípulos em dificuldades, como também Ele próprio permitiu tal coisa. Como pode, pastor? Jesus permitiu que os discípulos passassem por aquelas necessidades, por aquelas aflições. Não só permitiu, como Ele mesmo os conduziu. O texto vai nos dizer, foi o próprio Jesus quem mandou eles irem ao barco. Foi o próprio Jesus que enviou eles para aquele mar que seria agitado pelo forte vento. Deus, o próprio Jesus, sabia de tudo aquilo. E Ele tinha propósitos especiais naquelas experiências vividas pelos seus discípulos. Aquilo não era uma obra do acaso. Jesus viu o coração deles, mas não viu um coração quebrantado. O texto diz aqui que o coração deles estava
estavam endurecidos de todos os homens, mas aqui também dos seus discípulos, mesmo após eles andarem com ele durante tanto tempo, mesmo após terem visto tantos milagres e terem acabado de experimentar e vivenciar o milagre da multiplicação dos pães, ainda assim o coração deles estavam endurecidos. E Jesus contempla aquela situação, porque Jesus contempla não só o exterior, ele contempla também o nosso interior, ele contempla a nossa alma, ele contempla o mais profundo do nosso coração, tanto os conflitos que nós temos de forma externa, com dificuldades para remar, como também os conflitos interiores em nossos corações, as nossas dúvidas, as nossas angústias, as nossas incompreensões, as nossas fraquezas. Ele contempla todo o nosso interior, coisas que os homens não podem fazê-lo, coisas que nem os anjos podem compreender, mas ele sonda os corações, ele escruta o mais íntimo do nosso ser, porque ele é onisciente, ele é o próprio Deus. Aquelas dificuldades vivenciadas pelos discípulos faziam parte do plano, do trabalhar divino, através desses 3 milagres que aconteceram aqui, relatados no texto, anteriormente, que é mencionado aqui, sobre a multiplicação dos pães. Os discípulos não tinham compreendido. Depois vê-lo andando por sobre as águas, os discípulos ficaram aterrados. Depois ver todo o vento cessando, o mar se acalmando, os discípulos não tinham compreendido tudo aquilo. Jesus tinha o propósito de trabalhar em seus corações para quebrantar aqueles discípulos cujos corações ainda estavam endurecidos, para aumentar a fé daqueles homens que viriam a ser os grandes apóstolos, os grandes pregadores do Evangelho, fundadores da Igreja do Senhor. Eles precisavam ter a sua fé fortalecida, não em mestre qualquer, mas naquele que é o Messias, naquele que é o Senhor, naquele que é o único suficiente Salvador de toda a humanidade. Max Lucado disse que Deus pode nos fazer atravessar uma tempestade aos 30 anos. Deus pode fazer-nos atravessar uma tempestade aos 30 anos para podermos suportar um furacão aos 60. É interessante essa observação do pastor Max Lucado. Passar por algumas lutas, algumas dificuldades, porque elas nos amadurecerão. Elas nos tornarão mais fortes, mais preparados. Parece que 2019 veio de fato nos preparar para 2020. Quando nós olhamos para as dificuldades vivenciadas em 2019, alguns olharam para as suas lutas em 2019 e acharam que estavam vivenciando as piores lutas das suas vidas, as piores dificuldades das suas vidas. E de fato foi um ano muito difícil, 2019, para uma parcela muito grande da população, pelo menos que nós convivemos. Mas 2019 parece que foi apenas uma preparação para o ano de 2020. Ou seja, para nós nos tornarmos mais fortes e mais preparados para enfrentar tudo isso. A questão é, será que alguns, em meio às angústias vivenciadas em 2019, foram preparados ou foram enfraquecidos pelas lutas? É importante nós refletirmos sobre isso, porque as lutas não acontecem por acaso. Elas vêm para nos preparar para coisas, para outras lutas, para superarmos outros desafios. Isso não é pessimismo. Achar, por exemplo, que tudo isso que nós estamos vivenciando em 2019, agora em 2020, parece de modo crescente. Será que tudo isso não vem para nos preparar ainda para outras lutas ainda maiores, como a Bíblia já nos descreve, com relação a lutas nos finais dos tempos, ou no último tempo? Será que nós não estamos vivenciando já esse período final, ou estamos próximos dele?
Então essas dificuldades grandiosas, vivenciadas, elas são para nos preparar de fato para outras e maiores lutas que virão. Que aprendamos, que sejamos fortalecidos em meio a elas. O servo de Deus, por mais consagrado e por mais próximo de Jesus, de Deus que ele esteja, ele não está isento de passar pelas tempestades da vida. Elas vêm sobre todos, vêm sobre bons e sobre maus. As lutas, elas vêm sobre as nossas vidas, vêm sobre, por exemplo, o que constrói a casa sobre a rocha. A tempestade vem sobre ele também, mas vem também sobre o que constrói a casa sobre a areia. Os resultados é que são diferenciados. Amados, a luta vem, mas ela vai passar. Essa é a certeza que nós como crentes temos. A questão é, eu vou passar por ela e vou ficar abalado, enfraquecido, longe de Deus, ou vou ficar fortalecido? Eu lembro do carvalho, quando eu vejo tempestades passando pelas nossas vidas, pela minha vida. O carvalho é uma árvore que já é forte por si só, mas os especialistas em botânica e geólogos, eles trabalham e olham o carvalho como um parâmetro para avaliar as grandes tempestades que passam na floresta, onde, é claro, o carvalho existe, não é em todo lugar, mas porque eles olham para o carvalho e percebem algumas mudanças nele. Não precisa nem cavar, não precisa nem medir, tirar pedaços para poder verificar o que aquele carvalho passou, porque ele é diferente quando ele passa por algumas tempestades. Enquanto várias árvores são arrancadas em meio às tempestades, o carvalho, ele cria mais raízes. Ele vai aprofundando as raízes e o seu caule começa a ficar mais fortalecido, mais robusto. Ele dá uma torcida e fica diferente, mas ele fica firme, enquanto as outras árvores são derribadas pelas grandes tempestades da vida. Assim também, amados, devemos ser nós. Em meio às lutas devemos ficar mais fortalecidos. Ao invés de sermos levados pelo vento, pelas ventanias da vida, como nós estamos experimentando agora, podemos sair mais crentes, mais em comunhão com Deus, mais com raízes mais profundas, mais fortes espiritualmente. É esse o propósito de Deus quando esses discípulos estavam passando por essas angústias ali. Jesus não estava olhando para eles e os vendo apenas nessa dificuldade, remando, que foi propósito de Deus enviá-los ali. Eles teriam que vencer outros desafios muito maiores ainda no futuro próximo, e Deus em Cristo estava preparando a vida daqueles homens. Nas horas difíceis em que nós pensamos estar sós, como os discípulos pensaram, nas horas difíceis em que nós pensamos que não vamos vencer, que a luta é muito grande, Deus está trabalhando o nosso caráter, forjando um caráter mais puro, mais santo, trabalhando a nossa personalidade, transformando o nosso temperamento. Amados, que nós aprendamos ao entendermos que do mais alto monte, das maiores alturas, Deus não está alienado. Ele vê a nossa necessidade e Ele está trabalhando em nossas vidas. Mas Ele não só vê, Ele também vai além da montanha, Ele vai além das alturas. É o que o texto nos diz, que Ele foi ter com eles no barco. Ele deixou a montanha, Ele deixou as alturas e foi ter com eles. E eu posso afirmar uma coisa para você, meu amado: Jesus, Ele não só foi, Ele não só vem, Ele sempre vem. Não importa onde você esteja, não importa como você está, Ele vem. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, e de fato estamos sozinhos, humanamente falando. Às vezes no quarto, às vezes nas angústias, às vezes no ventre do peixe, como Jonas, ontem foi contado aqui na história.
às vezes na fogueira, como Sadraque, Mesaque e Abednego, às vezes na cova dos leões, como Daniel, às vezes no vale da sombra da morte, como Davi. Às vezes nós estamos ali e achamos que estamos sós, mas Deus está conosco. Essa era a fé de Davi. Ele diz: eu posso passar pelo vale da sombra da morte, que eu não temerei, porque eu sei que tu estás comigo. Ou seja, que ele não só vê Davi, ele está com Davi, ele vem até Davi, ele vem até o cristão, como ele foi ter com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, estava com eles. Jesus está conosco, meus amados. Ele vem ter conosco sempre. Ele não só vê a nossa dificuldade. Diz o texto que ele veio da montanha, mas ele veio também ter conosco dos céus. Ele deixou a sua glória, ele deixou a sua majestade, o seu trono, e veio ter conosco, habitar conosco sobre a face da terra. Ele não só deixou aquela montanha e foi ter com os discípulos ali no meio do mar, ele deixou foi os céus glorioso, para vir ter conosco e habitar entre nós, habitar em nós. Primeiramente, ele já de fato deixou a sua glória e veio a este mundo, porque ele viu as nossas necessidades, ele viu as dificuldades que nós vivíamos em meio às escuridões, em meio à escuridão do pecado, a de Satanás, a do mundo, tudo isso cegando-nos espiritualmente, e ele viu. E é verdade que depois dele ter vindo ter conosco, ele também subiu novamente ao céu. Mas ele, como nós já vimos, ele não se limita ao céu. Ele vê além do céu, ele vê além das maiores alturas, mas ele vai também além das maiores alturas. E o texto aqui vai nos dizer que ele vem, e vem sempre na hora certa. Sempre na hora certa, não na hora certa nossa, na hora certa dele. Ele de fato é dono do tempo, está fora do tempo, mas controla todo o tempo. Aqui era entre 3 e 6 horas da manhã, da madrugada, na quarta vigília da noite, mas Jesus veio ter com ele. Ele oniscientemente conhecia o coração dos seus discípulos, e onipresente é outra característica, outro atributo divino em Cristo. Ele veio ter com eles em meio a tudo aquilo, mas ele veio ter com eles para falar-lhes ao coração. Diz o texto aqui que ele não só vê o coração, mas ele veio falar também, para fortalecer, para poder animar, para encorajar, para dar segurança àqueles discípulos em meio a um momento de medo, de angústias. Tende bom ânimo, Jesus disse para eles: sou eu, não temais. Imagine essa voz falando ao coração daquele que está temeroso, angustiado, atribulado. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ele vem de fato para falar aos nossos corações, mas ele vem para estar conosco no barco. Ele sobe ao barco para estar com eles, para navegar com eles, para habitar com eles. E ele tem subido aos céus novamente, após a sua ressurreição. Ele enviou o seu Espírito Santo e não nos deixou órfãos. E ele veio, e ele voltará para habitar conosco, para estar conosco, para nos levar para com ele. Como é bom ter alguém conosco. Como é bom ter alguém para nos ajudar, para nos socorrer nos momentos difíceis. Como é bom ter alguém para entrar no nosso barco, estar no nosso barco em meio à tempestade. Não é alguém que vai nos colocar em desespero, é alguém que vai nos socorrer, como Jesus, nosso amigo, nosso divino companheiro no caminho ou na navegação. É o nosso divino companheiro sempre. Às vezes, quando pensamos estar sozinhos, Ele está presente conosco. Ele está trabalhando o nosso caráter, a nossa vida espiritual, a nossa fé. Ele está trabalhando o nosso temperamento. Ele está nos moldando para sermos cada vez mais parecidos com Ele e vivermos para a glória de Deus. Nas aventuras da vida, tenhamos certeza, o capitão
capitão dos capitães, né? O comandante dos comandantes, Jesus, está conosco no barco, todos os dias, como ele disse, até a consumação dos séculos. Ele vem, e ele vem para acalmar o mar agitado. Diz o texto aqui que ele não deixou os seus discípulos à mercê do temporal, não deixou os seus discípulos à mercê dos adversários. O vento, ele pode até soprar forte contra a nossa vida, mas com Jesus no barco, a certeza de que esse vento cessará como cessou. Quando Jesus subiu no barco daqueles discípulos, o vento cessou imediatamente. E ele está no nosso barco. As ondas são violentas, os ventos são contrários e fortes, de fato, contra a nossa vida, especialmente neste período, neste ano de 2020. O vento tem soprado fortemente contra muitas vidas, famílias, contra a igreja do Senhor, contra a vida espiritual das pessoas. Mas quando Jesus está conosco no barco, nós podemos ter certeza que essa tempestade vai passar, essa pandemia vai passar. Ela vai de fato levar muitas árvores sem raízes, vai derrubar muitos que se diziam crentes, mas os firmes do Senhor, eles vão ficar firmes de fato, e vão ficar mais fortalecidos ainda, mais preparados ainda para o grande e último dia do Senhor. Esses vão vencer toda e qualquer dificuldade em Cristo Jesus. Mas eu quero finalizar essa mensagem, amados, dizendo que Jesus não só vê além da montanha, além das alturas, além do céu, como ele também vai além do céu. Ele veio ter com os discípulos, ele veio ter conosco, e ele vem ter conosco, mas ele também está e reina acima de todas as coisas, acima das mais altas montanhas, acima dos mais altos céus. Ele reina sobre tudo, ou seja, tudo isso, ver e ir além da montanha, só é possível justamente porque ele é o Criador, e como Criador ele é maior do que a sua própria criação. A Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, em Cristo, e nada sem ele se fez. Tudo foi feito por meio dele e para a glória dele. Então ele é o Criador e é maior do que toda a sua criação. As montanhas, elas são obras das suas mãos, os céus são estrados dos seus pés. Ele é o Criador eterno, tanto os montes como o céu, né? Tanto também o mar, o vento, o dia, a noite aqui retratados, os homens e tudo mais, são obras das suas mãos, obras temporais daquele que é o eterno Criador. Como Senhor dos Senhores, a sua vontade sempre vai prevalecer. Nós vimos nesse texto aqui que ele compeliu os seus discípulos a passarem para o outro lado. Compelir, quer dizer, insistir, ordenar, dizer, vão, passem para o outro lado. E eles obedeceram e cumpriram a ordem do Senhor. E Jesus, dirigindo os seus discípulos para essa situação adversa, ou seja, para aquele mar, para aquela tempestade, ele tinha planos em tudo isso, e os seus planos iriam se cumprir conforme a sua vontade soberana. A direção de Deus, ela é sempre a melhor para a nossa vida, ainda que no meio da tempestade nós não compreendamos, ainda que nós não entendamos o porquê em determinados momentos que nós estamos vivendo, mas a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. Por isso que nós temos que vigiar para não sermos induzidos pelas circunstâncias, induzidos pelo maligno, induzidos pelo mundo e induzidos também pelo nosso próprio coração, que é enganoso. A vontade de Deus é sempre a melhor para as nossas vidas. Toda essa direção de Deus para os seus discípulos, mesmo eles não entendendo aquele momento em que eles estavam passando, né, aquelas situações, era a melhor. Deus tinha planos na vida deles. Na verdade, aquela tempestade não foi obra do acaso, não foi também uma intervenção maligna, como muitos, quando vem uma tribulação, um problema, eles sempre atribuem ao diabo, né? É o maligno que está atacando, é o maligno que está fazendo algo. Eu sei que o diabo tem poder e ele faz muitas coisas, e muitas lutas pelas quais nós passamos, o mundo passa, tem a ver com a ação maligna.
Mas Jesus, Deus, reina acima de tudo e acima de todos. E até as lutas da nossa vida, elas fazem parte do plano de Deus, do cuidado de Deus, para nos trabalhar, nos aperfeiçoar. Lembremos disso. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele está reinando. Às vezes as pessoas acham que é o homem que é o culpado de tudo, e o homem tem responsabilidade, sim. Muitas dificuldades, muitas lutas que nós entramos nelas, nós entramos por falta de sabedoria, por desobediência a Deus. Mas acima de tudo isso, lembremos, Deus reina nas maiores alturas. Sobre o diabo, sobre os nossos corações, sobre as nossas ações, Ele reina absolutamente. Jesus não subiu para o monte forçado, Ele foi por livre vontade, desceu. Da mesma forma, Ele não desceu do céu forçadamente, Ele veio espontaneamente, voluntariamente, Ele mesmo quis, Ele voltou ao céu, mesmo tendo impedimentos aqui neste mundo, mesmo tendo a morte, Ele venceu a morte, subiu aos céus. Então Ele reina, Ele sobe, desce, Ele vem, Ele vai, tudo faz parte de um plano e de um cuidado, e está sob o poder de Deus. O vento, forte vento aqui, cessou. O mar, que Jesus andou sobre ele, também se acalmou. Os corações dos homens ali endurecidos, Jesus perscrutou, Jesus quebrantou, Jesus tratou, trabalhou. Tudo estava sob o poder de Deus. Ele e não a sua criação devem ser adorados. Ele deve ser adorado, ele deve ser reverenciado como Filho de Deus. É interessante que no texto aqui nós vimos que Jesus queria passar adiante deles. Veja só que ele tinha propósitos com isso. E por que ele queria passar adiante deles? Veja só no texto. Ele queria porque os discípulos precisavam ver a glória de Jesus. Lembremos que Jesus estava se revelando aos seus discípulos. Até ali eles ainda não compreendiam tudo o que estava acontecendo, ainda não tinham clareza sobre quem era Jesus, embora eles seguissem a Cristo e soubessem que Ele era um grande, algo diferenciado, mas ainda não tinham a real dimensão da majestade, da grandeza, da glória do próprio Cristo. Então Jesus se dá a conhecer a eles desses milagres, e aqui de um modo especial. Jesus queria que eles vissem a sua glória profetizada pelos profetas e revelada primeiramente a eles ali. Jesus lhes revela então a sua identidade messiânica e divina também, anunciada também pelos antigos, quando ele diz aqui: sou eu. Esse sou eu soou claro para os discípulos, eles entenderam quem era esse sou eu. É o Mestre, e o Mestre é o eu sou. O eu sou, ele não precisava nem de explicar, eu sou o eu sou. Eles compreenderam ali agora, então. Tanto que lá em Mateus capítulo 14 vai dizer que nessa mesma passagem paralela em Mateus, os discípulos aqui ficaram atônitos, conforme Marcos nos informa, mas lá em Mateus, com maiores detalhes, uma visão diferenciada de um outro, nós vamos vê-los atônitos, mas se prostrando, adorando a Jesus, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado, aquele que tabernaculou, que habitou entre nós e também em nós, como os homens. E mais adiante, após a ressurreição de Jesus e o derramado do Espírito Santo, estes homens aqui, agora ainda amedrontados, ainda vendo vultos, fantasmas, ainda não entendendo a grandeza de Jesus, preparados depois de tudo isso, eles vão sair proclamando o Evangelho. Esses que passaram pelas tempestades da vida e não foram arrancados pelas raízes, eles vão pregar o Evangelho em várias nações, para Israel e fora de Israel. Deus tinha propósito em tudo isso.
Vamos concluir, amados. Vamos, de fato, navegar esse restante de ano de 2020. Na verdade, toda a nossa vida com fé em Jesus, na certeza de que Ele está no nosso barco. Seja fazendo uma retrospectiva destes primeiros meses de 2020, ou uma prospectiva, para os meses seguintes, ou os anos seguintes. Lembre-se de que Jesus viu, Ele vê e Ele sempre verá cada uma das suas necessidades, cada uma das suas dificuldades. Ele vê as dificuldades dos seus discípulos nos mínimos detalhes. Ele veio ter conosco também. Ele veio ter com os discípulos e Ele veio ter com você. Ele não só vê, não só te deixa passar pelas lutas, Ele vem estar com você em meio às suas lutas. Isso é que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Quantas vezes forem necessárias, Ele vem onde eu estiver, onde você estiver, para socorrer, seja você estando no barco em alto mar, seja no fogo, como nós falamos, Sadraque, Mesaque e Abednego, seja no vale da sombra da morte, numa cova dos leões, seja em meio a uma pandemia como essa, Ele sempre vem para nos socorrer. Confiemos nele, descansemos nele e não nos esqueçamos também de que Ele sempre está trabalhando em você. As coisas não acontecem por acaso, Ele está trabalhando na sua vida para a glória dele. Tem coisas que você só irá compreender depois, às vezes em meio à tempestade, no meio da luta, ou às vezes só depois que você passar pela tempestade é que você vai olhar para trás e vai de fato ver que Deus estava com você, que Ele estava trabalhando a sua vida. Jesus pode estar vindo hoje até o seu coração através da pregação da sua palavra. Talvez o seu coração esteja como o dos discípulos, endurecido, mesmo após você ver a multiplicação dos pães na sua mesa, na sua casa. Os discípulos tinham visto essa multiplicação dos pães, mas o coração ainda continuava endurecido. Amado, Ele, por meio da sua palavra, continua falando aos corações, para quebrantá-los, para confortá-los e para direcioná-los em meio aos seus medos, aos seus espantos, em meio aos seus desesperos, em meio às suas fraquezas. Todos nós temos tudo isso, mas nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco e Ele fala aos nossos corações. E Ele continua dizendo o que Ele disse aos seus discípulos: não temais, sou eu. Não te espantes, tem de bom ânimo. Meu amado, minha amada, entregue a direção da sua vida. Você que está em casa nos ouvindo, confie a sua vida ao Senhor. Confie naquele que sempre estará com você em toda e qualquer situação. E além de viver e se alegrar na presença do Senhor, eu quero finalizar dizendo: fale desse Jesus. Faça como os discípulos, que depois de terem sido fortalecidos, de se alegrarem, de se acalmarem, de terem a sua fé fortalecida no Senhor, eles saíram a proclamar o Evangelho pelo mundo inteiro. Nós estamos num mês de lições, e as dificuldades, elas, ao invés de serem empecilhos, elas devem servir como oportunidades para pregar o Evangelho. Aproveite, minha amada irmã, aproveite, meu amado irmão, toda oportunidade para falar de Jesus. Ele está próximo, Ele já está voltando, Ele já veio, Ele voltou aos céus, mas Ele voltará. Em meio a essas angústias, em meio a essas tribulações que nós estamos passando hoje, se elas vão aumentar, e provavelmente aumentarão na grande tribulação, mas temos que estar preparados como aquele carvalho com raízes profundas, com o coração não endurecido, mas quebrantado e fortalecido do Senhor. Que Deus nos ajude a compreender essa mensagem. Amém?
Louvado seja o nosso bom Deus. Quero chamar o presbítero Rodrigo aqui à frente. Vou fazer uma oração por você. Pai querido, obrigado pela tua palavra lida e pregada. Obrigado porque o Senhor reina acima das maiores alturas. O Senhor não só vê tudo que se passa sobre a terra, o Senhor vê tudo no nosso mais íntimo, no interior, no nosso coração, da nossa alma. E o Senhor não só vê, mas também vem ter conosco, vem nos socorrer, vem estar conosco, vem nos amparar, vem nos direcionar, vem trabalhar em nosso caráter. Obrigado porque nós confiamos de que Tu estás acima de tudo e de todos, reinando absolutamente, soberanamente, acima das maiores alturas, e governa sobre este mundo tenebroso, e governa sobre o maligno e os seus demônios, e governa sobre os nossos corações, por mais endurecidos que eles estejam, o Senhor está no controle, e nós confiamos em Ti. Essa pandemia, por mais aterrorizante que ela seja para alguns, ó Deus, o nosso coração está descansando em Ti, e grato pelo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Sê conosco, abençoe o Teu filho e a Tua filha, conceda-lhe passar por essas lutas e sair delas fortalecidos. Levanta aqueles que estão caídos, ó Deus, aqueles cujos corações ainda estão amortecidos por causa das lutas que estão vivenciando. Fortaleça-os, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.